paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos diretamente aqui da Assembleia de Deus de Missões do Distrito Federal, em Brasília. Pastor-presidente, pastor Douglas Batista, e sobre coordenação pedagógica da missionária Dirley Batista. Queridos irmãos, estamos na 12ª lição das lições bíblicas jovens, editado pela CPAD, no primeiro trimestre de 2025, com o tema desse trimestre, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E nesta ocasião, nós iremos estudar a 12ª lição, que tem como título Autenticidade e Paciência. Queridos irmãos, nesta oportunidade que nós teremos de aprender, com muita paciência, e eu tenho certeza que os irmãos estão praticando. Estamos na 12ª, apenas uma lição está quase no final desse trimestre, e com certeza nós iremos coroar com a bênção de Deus essas lições com êxito no aprendizado. Queridos irmãos, o texto principal desta lição, ele está baseado no Salmo 40 e no versículo 1, ou verso 1, que nos diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O resumo desta maravilhosa lição, que foi comentada pelo nosso comentarista, pastor, nos diz assim: o crente deve ser paciente até a vinda do Senhor, quando seremos recompensados por Ele. Então esperemos com paciência, como nosso irmão em Cristo, nosso irmão de Jesus, apóstolo Tiago, recomenda-nos. Meus queridos, como nós temos falado em outras ocasiões, é interessante que os professores sempre busquem trazer aos alunos esta prática da leitura semanal que está na nossa lição. É uma prática que podemos utilizar nos cultos domésticos, aqueles que podem também pela manhã, ao acordar, antes das suas atividades, antes do trabalho, antes das escolas, de ir à escola, à faculdade, e buscando aprender mais um pouquinho, que quando chegar no final da semana, quando chegar no título da lição, ele já tem uma base para nós dialogarmos, os alunos com os professores, e ter aquela base bíblica, pois nas nossas lições, de todas as ferramentas de subsídio que nós temos, a base é a palavra de Deus. Então, na segunda-feira, os que esperam no Senhor, Isaías 40:31. Na terça, revestivos do Senhor Jesus, carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 12. Na quarta-feira, não nos cansemos de fazer o bem, baseado em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Na quinta-feira, fé e paciência para herdar as promessas, baseado no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Na sexta-feira, esperei inteiramente na graça, baseado na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13. E, por fim, no sábado, está próximo o fim, baseado em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Prosseguindo, nós temos como objetivo nesta lição conscientizar, compreender e mostrar. Faço aqui novamente menção de nós buscarmos colocar esses verbos em prática nos objetivos, E assim a gente vai buscar cumprir
o que a lição propõe para os nossos alunos, para que nós não fujamos deste método, né, que é muito importante, pois para nosso aprendizado e bem como a passagem das informações para os nossos alunos da EBD. Então, conscientizar dos males da impaciência, compreender os benefícios da paciência e mostrar as diferenças entre paciência e imediatismo, fazendo menção que esses objetivos ele vai corroborar com os nossos tópicos da lição, que também são número 3, né? São 3 tópicos. O nosso texto bíblico está baseado, não podia ser diferente, na carta de Tiago, no capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 12, que nos diz assim: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, versículo 10. Meus irmãos, tomais por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E por fim, o versículo 12, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Estes versículos são a base da nossa lição neste domingo. É interessante, queridos irmãos, quando nós iniciarmos esta lição, a gente percebe que a impaciência e a paciência, né? A impaciência ela traz frustração, ansiedade e deterioração dos relacionamentos, enquanto a paciência ela fortalece espiritualmente, promove relações saudáveis e traz paz interior. Então essas seriam as nossas, praticamente é o que nós iremos trabalhar na lição, com o nosso comentarista ele traz como introdução. É interessante que nós, né, durante a aula, a gente inicie, né? É bom sempre, é bom, é interessante dinamizar. Podemos através de perguntas, né, através de questionamentos. E a primeira pergunta que os irmãos podem fazer aos jovens é o que é paciência, né? Para que todos possam ali conversando, dialogando, trocando informações e entendemos que no fim o professor vai e conclui que a melhor conceito está baseado na palavra do Senhor. Mas é bom nós escutarmos os nossos jovens, para que eles possam interagir na aula, para que a aula seja dinâmica e não monótona, apenas um monólogo, mas sim todos participem desta maravilhosa aula. Nossa lição ela traz 3 tópicos. Nesses tópicos, nós iremos estudar, né, os males da impaciência, os benefícios da paciência e no terceiro tópico iremos contrastar entre paciência bíblica e o imediatismo da nossa sociedade. Então, seria essa a nossa base para nós buscarmos esse estudo bíblico e
falo mais uma vez, a nossa base é a palavra de Deus. Por mais que tenhamos conhecimentos, né, filosóficos, conhecimentos científicos, né, da sociologia, da psicologia, enfim, tantos outros, mas a nossa base vai ser sempre a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Primeiro tópico, os males da impaciência. Nesse tópico, a gente podemos conscientizar, vamos buscar isso, conscientizar aos nossos jovens os males da impaciência. Primeiro subtópico, frustração e ansiedade. Segundo subtópico, relações deterioradas. E, por fim, o terceiro, a perda de fé e esperança. Nesses três subtópicos, queridos, vamos conscientizar, né, os nossos queridos irmãos jovens da impaciência. Sabendo que os irmãos podem introduzir esta aula trazendo talvez um relógio, talvez possa trazer, né, para que possa materializar esta questão. O próprio celular, os irmãos podem trazer, né, ou mostrar um computador, um laptop, enfim, os irmãos podem criar objetos para que a aula seja dinâmica e isso vai trazer uma referência com a questão da impaciência. Tendo em vista que hoje nós vivemos num mundo onde tudo é fast food, né? Comida rápida. Então, vamos também, de repente, o irmão pode trazer uma ideia, né? Um hambúrguer de plástico, talvez. Podemos comprar também um hambúrguer, de repente fazer um sorteio com os jovens, aqueles que no fim da aula desempenharem mais. Então, são ideias que os irmãos podem trazer para massificar e materializar a nossa aula. Os males da impaciência, frustração e ansiedade. No versículo 7 do capítulo 5, Tiago diz: serem, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Esse que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva, temporã e seródia. Os irmãos também podem materializar esse tópico trazendo uma fruta. Pode trazer uma maçã, uma pera, uma uva, uma banana, uma laranja, para que possamos, né, materializar esse texto dizendo que tudo, né, na vida existe um momento, um tempo. E o apóstolo Tiago, na sua época, trouxe essa referência do fruto da terra. Então, a plantação, a agricultura, creio que os irmãos que vivem na cidade já compram no mercado uma mercadoria pronta, mas aqueles que estão em algum interior da cidade ou de algum estado, podem observar que existe um período para que tudo se possa plantar, existe também um tempo para colher. Então é um momento que a gente busque essa informação. Frustração e ansiedade. Então devemos sempre buscar essa interação, falando que a impaciência frequentemente gera a frustração, a ansiedade e leva a decisões precipitadas. Então, é interessante. Lembrei agora, podemos trazer também uma largata, né? De repente, né? Encontrar uma largatinha e colocar lá, e dali a gente buscar na questão da biologia, né? Que ela um dia será a borboleta, e não podemos fazer e não podemos adiantar esse momento, pois ele é o momento da natureza. Então um dia ela vai se transformar em um casulo e dali vai sair uma borboleta. Então é interessante a gente buscar essa informação para que os jovens entendam que tudo tem seu tempo determinado sobre todas as coisas. Nesse subtópico também, as relações deterioradas, ou seja, a impaciência pode prejudicar um relacionamento. Então, as pessoas que são, vamos dizer na linguagem vulgar, agoniadas, né, atropelam momentos, aqueles que gostam de falar muito e não querem, e não buscam ouvir, isso tudo também entra na questão da
impaciência, a perda da fé e esperança. Então, esses males da impaciência, ele perde a fé. A fé é uma questão de obediência, né? E a esperança, né, é um fruto ao qual nós podemos buscar através da paciência. É um resultado da paciência. Se nós não tivermos a paciência, logo perderemos a fé e, consequentemente, nós também perdemos a esperança. É o que Tiago fala. Esperei a vinda do Senhor com paciência. Então, queridos irmãos, nesse tópico, ele é muito importante nós buscarmos. E os irmãos têm a liberdade, né, de, talvez, não demore muito em contar testemunho, mas traga alguns episódios, né, da sociedade hoje, a questão da rapidez, do atropelamento das coisas, a questão da informatização, tudo isso traz com que a gente perca um pouco a paciência. Aquela questão de querer fazer tudo para hoje, para agora. Então isso termina levando esses resultados, que é a frustração, a ansiedade, a quebra das relações interpessoais, né? Às vezes na mesma família o jovem, o filho não busca ali ter paciência de escutar o seu pai, o seu avô, as orientações e por fim, às vezes, perdem até o caminho da salvação, porque não espera, atropela e faz as coisas às vezes que não está no agrado do Senhor, perdendo aí a oportunidade de ser abençoado. O segundo tópico nos diz, o nosso comentarista, ele foi bem prudente, né? Que ele colocou as consequências da impaciência e agora os benefícios da paciência. Então, vamos ver que nesse benefício a gente vai agora compreender, né? Vamos buscar o verbo, né, do objetivo, compreender os objetivos, ou melhor, compreender os benefícios da paciência. Então, aquele varão, aquela varoa, aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela irmã que tem paciência, com certeza, continue, vamos incentivar os jovens, continue com paciência, porque terão benefícios, e benefícios vindo da parte de Deus, que seria, primeiro subtópico, crescimento espiritual. Então, é fato, quem tem paciência cresce espiritualmente. Segundo subtópico, tem relacionamentos saudáveis. Então, aquele que tem paciência, ele adquire, ele consegue se relacionar, ele ganha pessoas e, por fim, ele traz e demonstra a paz interior. Então, observe que nesse tópico, o nosso comentarista, ele foi muito feliz em trazer essas consequências ou esses benefícios da paciência. Então, trabalhemos. Tiago, capítulo 5, versículo 8, nos encoraja, dizendo que sede vós também pacientes, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Observemos, né? Faz 2000 anos aproximadamente que essas palavras foram proferidas e estamos esperando a vinda de Jesus. Então, se nós termos isto, a gente vai crescendo cada dia e sabe que a qualquer momento o Senhor pode vir, como está escrito, né? E não podemos perder esta paciência, porque se nós perdemos, nós iremos perder a nossa salvação. Temos um relacionamento saudável. Querido, é de fato os irmãos baterem nesse tópico, nessa tecla, né, de uma relação saudável. A impaciência, ela divide. A paciência, ela agrupa, ela junta, ela reúne. Então, de fato, a gente percebe que tem pessoas que têm paciência, está sempre junto de pessoas, está sempre agregando. Alguém gosta, alguém prefere sempre estar com pessoa com paciência. Então, percebam, né? As pessoas idosas, né, temos que ter paciência. As crianças, temos que ter paciência. Enfim, os adolescentes, às vezes um colega, um amigo, um irmão em Cristo, um irmão de carne também, um fraterno. E aí a gente percebe que tudo isso faz com que as pessoas se relacionem bem. Então, se o irmão, se o varão, se a varoa, se o jovem tem paciência, ele estará com um bom relacionamento.
E, por fim, o benefício da paz interior. A paciência traz essa paz, né? O nosso comentarista disse que quando aprendemos a esperar com tranquilidade e confiança, nós reduzimos o estresse e a ansiedade, de fato, né? Aqueles que buscam paciência, não é fácil, mas é uma prática para nós termos cristão autêntico que tem que buscar. E concita aos seus alunos, aos irmãos, que esta paciência ela só é alcançada com oração, leitura da palavra, jejum e meditação, buscando sempre o Senhor, porque essa paciência vem do alto. O homem, por si e por sua natureza pecaminosa, ele é impaciente. Mas quando ele alcança esse benefício do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, a paz interior é transmitida a qualquer pessoa. E aqueles que estão estressados, aqueles que estão sem ou com muita ansiedade, né, desesperados, ele alcança este benefício. E por fim, queridos, o terceiro tópico desta lição, temos como objetivos mostrar as diferenças entre paciência e imediatismo. Eu concito os irmãos nesse momento aí, de repente trazer um relógio, um despertador. Os irmãos fiquem à vontade, mas materializem esse tópico com algum objeto para que os irmãos possam entender. E aqueles tem relógio até de criança, brinquedo, que possa adiantar a hora. Então, para que os irmãos entendam que, às vezes, a gente percebe que a paciência é totalmente contrário ao imediatismo, né? Que hoje nós estamos numa situação, vivendo essa situação. Porque o nosso comentarista ele subdividiu esse tópico em 3. Primeiro subtópico, a cultura do imediatismo. Segundo subtópico, o valor da espera. E o terceiro, o testemunho de fé. Então, a gente pode aí observar, para a gente não perder o objetivo, a cultura, o valor e o testemunho. Então, a cultura é o que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente já falou no início, essa questão da informação, do fast food, da coisa rápida, do imediato, do para ontem, isso seja no trabalho, isso seja no aprendizado escolar, na pressão que todos têm. A gente busca aí envolver os alunos nesse tópico, buscando ali o nosso objetivo. Tiago nos desafia a resistir a essa pressão em cultura, segundo o nosso comentarista, e a cultivar a paciência como fruto do Espírito. Então, é interessante. Então, Tiago recomenda. Então, vamos buscar essa prática, porque só assim a gente vence essa cultura. Não quero dizer aos irmãos que nós temos que ficar para trás, mas temos que avançar tecnologicamente, no conhecimento, mas com medida, sem estresse, sem ansiedade ou excesso da ansiedade, que isso prejudica. E não vamos justificar por causa da cultura. A gente observa, vive nesse momento, mas tenhamos um cuidado. O segundo subtópico é o valor da espera. Então é interessante nesse subtópico os irmãos orientar os nossos alunos, conforme disse Tiago, ser depois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Então o valor da espera, a metáfora aqui que o nosso comentarista, bem como também o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele usou a agricultura, né? A pessoa do agricultor e a forma de como ele deve esperar, baseado na chuva, né? Temporã e seródia, e é o momento do fruto depois. Então é interessante nós buscarmos isso aí, para que nós possamos valorizar a paciência. Quem espera, alcança. No último subtópico deste tópico é o testemunho. Então, é interessante
a gente abordarmos, né, conforme o nosso comentarista, bem como a palavra, Tiago, dá aqui um exemplo de um homem que teve como testemunho de paciência. Então, os jovens já sabem, e aí eles começam a trazer argumentos, né? E não foi fácil para aquele homem, mas ele teve a paciência e teve como final, testemunhou, e é por isso que ainda se encontra como livro canônico essa história do patriarca Jó, como um homem de fé, um homem de paciência. Então, queridos irmãos, é uma lição a qual nós podemos abordar a paciência, a impaciência e essa diferença, né? A impaciência versus o imediatismo. Então, que Deus possa abençoar-nos nesse momento, nesse final de trimestre, por termos a paciência de buscarmos ao Senhor, de esperarmos a sua promessa, o cumprimento da sua promessa. E aí, para a conclusão, vamos buscar, né, incentivar os irmãos a cultivar, né, a paciência, especialmente nesses tempos, nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Bem como bater na tecla que a ansiedade, a deterioração dos relacionamentos, isso prejudica um relacionamento, né, quando se tem a impaciência. E vamos abordar de que aqueles que conseguem ser pacientes fortalecem espiritualmente a sua vida, promovem uma relação, né, saudável e traz paz interior, tanto para si, para com aqueles que estão lhe observando ou sendo momento de objeto naquela situação. E por fim, a gente pede ao Senhor, só Ele pode nos ajudar, né, a desenvolver essas virtudes tão essenciais para uma vida cristã autêntica. E que Deus possa nos ajudar, possa nos abençoar de uma forma específica e para que nós também, como professores, buscarmos esta paciência. Porque aquele que leciona, aquele que busca transmitir um ensinamento, uma educação, ele tem que ter paciência para com aqueles que estão observando, escutando e aprendendo. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa abençoar cada um dos professores e que a sua aula seja uma aula de bênção e de paciência. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.